Você já se perguntou quais são os pecados sexuais mais terríveis mencionados na Bíblia? E quais são as histórias por trás deles? Hoje, vamos explorar 5 desses pecados que impactaram profundamente a história e a moralidade da humanidade. Vamos descobrir juntos como essas histórias antigas ainda podem nos ensinar lições valiosas nos dias de hoje. Fique conosco e prepare-se para uma jornada surpreendente através das páginas da Bíblia. Primeiro pecado: adultério. O adultério é um dos pecados mais condenados na Bíblia, frequentemente descrito como uma grave transgressão contra a aliança do casamento. A história mais notória envolvendo o adultério é a de Davi e Batseba, encontrada em 2 Samuel capítulo 11. O rei Davi, ao avistar Batseba tomando banho, se deixa levar pela cobiça e a manda chamar, mesmo sabendo que ela era casada com Urias, um de seus soldados mais leais. Davi e Batseba cometem adultério, e a situação se complica quando Batseba descobre que está grávida. Tentando ocultar o pecado, Davi traz Urias de volta da guerra na esperança de que ele durma com sua esposa e pense que o filho é seu. Quando Urias, fiel aos seus princípios, se recusa a fazer isso enquanto seus companheiros estão no campo de batalha, Davi toma uma decisão ainda mais drástica, que ordena que Urias seja colocado na linha de frente do combate, onde certamente morrerá. Esse ato resulta na morte de Urias, permitindo a Davi casar-se com Batseba, mas não sem consequências. Deus envia o profeta Natã para confrontar Davi sobre seu pecado, contando-lhe uma parábola que revela a gravidade de suas ações. Davi é profundamente arrependido, mas as repercussões de seus atos são inevitáveis. O filho que Batseba concebeu morre pouco após o nascimento, trazendo imensa dor ao rei. Além disso, a espada nunca se afastaria da casa de Davi, levando a uma série de tragédias e conflitos familiares. Essa história ilustra como o adultério não apenas quebra a confiança entre cônjuges, mas também desencadeia uma cadeia de eventos dolorosos e devastadores. O relato de Davi e Batseba serve como um poderoso lembrete das consequências do pecado e da importância do arrependimento sincero. Segundo pecado: incesto. O incesto é um dos pecados sexuais mais severamente condenados na Bíblia, e sua repreensão está claramente expressa nas Escrituras. Uma das histórias mais perturbadoras envolvendo incesto é a de Ló e suas filhas, relatada em Gênesis capítulo 19 versículo 30 a 38. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas 2 filhas se refugiam em uma caverna nas montanhas. As filhas de Ló, temendo que não houvesse homens disponíveis para garantir a continuidade de sua linhagem, elaboram um plano desesperado. Em 2 noites consecutivas, elas embebedam Ló e mantêm relações sexuais com ele, resultando em ambas ficando grávidas. Essa história não só choca pela sua natureza incestuosa, mas também ilustra como o desespero e a falta de fé podem levar a ações moralmente reprováveis. As consequências desse ato são profundas e duradouras. Os filhos nascidos dessa união incestuosa, Moabe e Ben-Ami, tornam-se os antepassados dos Moabitas e Amonitas, 2 nações frequentemente em conflito com Israel. O relato de Ló e suas filhas serve como um aviso sobre os perigos do desespero e da perda de valores morais em situações extremas. Ele destaca a importância de confiar em Deus mesmo nos momentos mais difíceis e a necessidade de manter a integridade moral diante da adversidade. A história também reflete a complexidade das relações humanas e os desafios que podem surgir quando se afastam dos princípios divinos. Terceiro pecado: prostituição. A prostituição é frequentemente mencionada na Bíblia como um pecado grave, carregando consigo conotações de degradação moral e espiritual. No entanto, a história de Raabe, a prostituta de Jericó, oferece uma perspectiva única sobre redenção e misericórdia divina. Encontrada em Josué 2, Raabe é introduzida quando 2 espiões israelitas entram em Jericó para observar a cidade antes de uma planejada invasão. Raabe, reconhecendo o poder do Deus de Israel, decide ajudar os espiões, escondendo-os dos soldados do rei de Jericó. Em troca de sua proteção, os espiões prometem poupar a vida de Raabe e sua família quando a cidade for conquistada. Esta ação de Raabe não só salva sua vida, mas também a coloca na genealogia de Jesus Cristo, destacando um surpreendente ato de graça e redenção. A história de Raabe subverte as expectativas sobre prostituição,
mostrando que mesmo aqueles considerados pecadores podem encontrar um caminho de volta à graça divina. A sua decisão de proteger os espiões israelitas e sua declaração de fé no Deus de Israel transformam sua vida e a vida de sua família. Quando Jericó é destruída, conforme narrado em Josué 6, Raabe e sua família são poupados, cumprindo a promessa dos espiões. A inclusão de Raabe na linha ancestral de Jesus, mencionada em Mateus 1, simboliza a ampla abrangência da misericórdia de Deus e a possibilidade de redenção para todos. Sua história ensina que a fé e as ações corretas podem reverter até os passados mais manchados, oferecendo esperança e um novo começo. Quarta pecado: homossexualidade. A homossexualidade é abordada na Bíblia em várias passagens, com uma das mais notáveis sendo a história de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19. Essas cidades são frequentemente citadas como exemplos de corrupção moral e depravação sexual. Os homens de Sodoma, ao descobrirem que Ló havia recebido 2 anjos em sua casa, cercam a residência e exigem que ele os entregue para que possam abusar deles sexualmente. Ló, em um ato desesperado de proteção, oferece suas filhas em lugar dos visitantes, uma oferta que também reflete a gravidade da situação e os costumes da época. A resposta dos homens de Sodoma e sua insistência na violência sexual evidenciam a profundidade da perversidade que reinava na cidade. Este incidente precipita a destruição de Sodoma e Gomorra, com Deus enviando fogo e enxofre para aniquilar essas cidades, salvando apenas Ló e suas filhas. A narrativa de Sodoma e Gomorra não apenas condena a homossexualidade, mas também destaca a depravação generalizada e a iniquidade das cidades. A história é frequentemente interpretada como uma advertência contra o abandono dos valores morais e a entrega à luxúria descontrolada. A intervenção divina que resulta na destruição das cidades serve como um poderoso lembrete das consequências do pecado coletivo. Além disso, a história de Ló e suas interações com os anjos sublinha a importância da hospitalidade e da proteção aos inocentes, mesmo em face da corrupção extrema. Assim, a destruição de Sodoma e Gomorra é vista como um julgamento divino contra a imoralidade sexual desenfreada e uma chamada à pureza e retidão moral. Quinta pecado: bestialidade. A bestialidade, ou relações sexuais com animais, é explicitamente condenada na Bíblia, sendo considerada uma grave abominação. Em Levítico capítulo 18 versículo 23, Deus proíbe claramente este ato, declarando que qualquer pessoa que o cometa deve ser punida com a morte, juntamente com o animal envolvido. Esta severa proibição destaca a seriedade com que a Bíblia trata a pureza sexual e a distinção entre humanos e animais. A legislação mosaica, que inclui essa proibição, visa proteger a santidade das relações humanas e manter a ordem natural criada por Deus. Ao estipular tais leis, a Bíblia enfatiza a importância da dignidade humana e a necessidade de respeitar as fronteiras estabelecidas por Deus. A história e a cultura do Antigo Testamento mostram que a bestialidade não era apenas uma questão de moralidade pessoal, mas também de integridade comunitária. A prática de atos sexuais com animais era vista como uma violação da ordem divina e uma corrupção da pureza que Deus exigia de seu povo. A gravidade da punição reflete a intenção de erradicar tais práticas da comunidade israelita, prevenindo a influência de cultos pagãos que muitas vezes incluíam atos sexuais aberrantes em seus rituais. Além disso, ao estabelecer essas leis, a Bíblia reforça a noção de que os seres humanos, feitos à imagem de Deus, têm um chamado para viver vidas de santidade e retidão, separando-se das práticas corruptas que poderiam manchar essa imagem divina. Dessa forma, a proibição da bestialidade sublinha o compromisso com a pureza moral e a obediência às leis divinas. Essas histórias bíblicas nos mostram que os pecados sexuais, como adultério, incesto, prostituição, homossexualidade e bestialidade, são tratados com extrema seriedade nas Escrituras, refletindo a importância da pureza e da moralidade na vida de um crente. Cada uma dessas narrativas não apenas destaca a gravidade dos atos em si, mas também as consequências devastadoras que eles podem ter sobre indivíduos, famílias e comunidades inteiras. As histórias de Davi e Batseba, Ló e suas filhas, Raabe, Sodoma e Gomorra, e as proibições detalhadas em Levítico, todas servem como poderosos lembretes de como o desvio das leis divinas pode levar a uma série de eventos dolorosos e trágicos. A Bíblia usa essas histórias para ensinar lições sobre a importância do arrependimento,
da misericórdia divina e da necessidade de viver uma vida conforme os princípios estabelecidos por Deus. Refletir sobre esses pecados sexuais e suas repercussões nos ajuda a compreender melhor a visão bíblica sobre a moralidade e a santidade. Elas nos encorajam a manter a integridade, a respeitar os limites estabelecidos por Deus e a buscar a redenção e o perdão quando falhamos. A mensagem central dessas histórias é clara, e embora o pecado possa trazer consequências severas, a graça e a misericórdia de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem sinceramente e buscam viver de acordo com seus ensinamentos. Em última análise, essas lições bíblicas não são apenas sobre punição, mas sobre a possibilidade de renovação e transformação através da fé e da obediência aos mandamentos divinos. Assim, ao entender e internalizar essas narrativas, somos chamados a uma vida de maior retidão e respeito aos princípios que sustentam a moralidade bíblica.